E saudações mortais, voz que fala agora convosco é o Grande Buda. Estamos aqui, né? Mais uma bela tarde no Megamon Global, aonde sabadão, né, rapaziada? E vamos que vamos, né? Falar aqui, manos, né? Chega no like, né? Lembre-se aí de chegar no like, né? Aquela moralzinha, aquela força para ajudar o canal a engajar aí, né? No YouTube. Assim o YouTube vai recomendar, né? Para outros jogadores, outros aí que acabar procurando, né? Sobre Megamon. Aí vamos instalar, né? Esperando por você. Autobots, vamos rodar. Então é isso, né? Se não é inscrito, se inscreva, dê aquela moral pra nós, rapaziada. Estamos quase batendo aí 1000 inscritos, hein, mano? Um recorde. Um recorde, galera. E eu acredito que uma boa parte aí, né? Uma boa parte aí é só do Megamon aqui, mano. Então é muito bom aí ver que, né? Tem muitos jogadores até então interessados, né? Querendo aí sempre estar aprendendo, né? Aqui, né? Com o Grande Buda. E vamos que vamos, né? Perdendo que se aprende, basicamente. Dito isso, é isso, manos. Então, agradecer a todos, né, os colaboradores aí, mano. Galera, aproveitem, vou começar a cobrar taxa em Pix. Tá ligado, né? Isso é o preço de se viver em um país taxado. Vamos que vamos. Bom, dito isso, vamos lá, né? Hoje eu tava pensando o que falar, tal, né? Tava pensando em fazer uns vídeos aí, depois relacionado, né? Já tem, na verdade, no canal até então, né? Tem um vídeo assim, tipo, de cada time, né? Assim, time metal, time psico, time fada, time fire, time água, time lutador, né? Assim, especificamente. Mas às vezes eu sempre vejo ali alguns, né, jogadores até ainda novos, né? Normalmente. Sempre ainda assim, meio que um pouco perdido às vezes, né? Do que achar melhor, do que não achar. Se bem que eu explico bem, né? Em alguns vídeos até então, sobre os times aí respectivos, tá? Aí tô aqui pensando, rapaziada, bolando aqui, tentando bolar assim uma forma de vídeo sobre time, né, que seja mais eficaz, que tenha um impacto melhor, né, para que vocês compreendam. Então, quem tiver aí, mano, querer dar sugestões depois, né, deixa aí nos comentários, tá? Eu tava pensando, tipo assim, vamos supor, eu vejo muito o lance do Mewtwo X com o Mewtwo Y, né, que a maioria ainda sempre pergunta qual time usar e tal, mesmo tendo, né, vídeos sobre. Então, talvez, não sei, fazer um time resumo, né, resumido ali sobre cada Pokémon, né? Alguns eu faço assim explicando, né, qual a força de cada um. Talvez ali fazer, né, tipo um resumozinho, né, de cada time ali, então cada Pokémon. Talvez falar um pouco, né, da build, ou se não do item, né. Alguns também têm essas dúvidas aí até então, né. Eu vou pensar, né, como é que eu posso adaptar assim, né, uma melhor experiência para que vocês internautas, né, compreendam com mais clareza, né, até então. Então, mano, vamos aqui a grandíssima novidade, né, mano? Onde o pai conseguiu pegar o top 1, rapaziada. Olha só, mano, que glorificante, né? Graças aí nosso colega aí, né, CRN, né, Cláudio aí, né? Cláudio deu aí, né, a oportunidade, né, de nós estar disputando o top 1. Claro que ele não deu, né, rapaziada? Tipo assim, ele não liberou, né, pra nós. Ele fez um time, né, até então um time que eu ganhava, né? É um time aí que ele usa pra ganhar dos caras. Até então dos top rank aqui, que é os mais picas, né? Que é o Xande, né? Até então o Xande avião, né? E o Andy, né? Até então aqui. Ele até então é um único, né? Que consegue ganhar dos dois deles aqui, que são dois times muito tanques, tá? E bem upados. Então ele é o único que consegue, né? Com o time dele até então específico para, né, lutar contra eles ali, vencer eles. E aí abre oportunidades, né? Aquele famoso, rapaziada. Às vezes o power, como eu digo, o power faz muita diferença quando você sabe ou cria, né, um time ali muito fechado, tá? Então faz muita diferença. Mas aí ele, às vezes, dependendo de um Pokémon, de um item, de uma build, né, pode abrir as portas para você conseguir, né, estar ali, até então, ganhando uma vantagem, né? Às vezes, depende muito, tá? Sempre como eu digo, depende da sorte do jogo, o jogo querer, né, que seu time jogue, né, e faça por onde, beleza? Então aqui a mudança que ele fez, né, não é tão relevante, mas que fez muita diferença, pelo menos para mim, foi aquela troca, né, que eu falei uma vez, que ele trocou, né, tinha trocado o X pelo Y e não conseguimos mais ganhar dele, né, porque o Y causa muito dano, embora morra rápido, o Y dele bate em área, né, e meio que sempre matava ali meu Ho-Oh, matava meu Victini logo de início, então prejudicava o meu time, né, já de cara. Ele colocou o X, que aquilo é 8,80, né? Às vezes ele ajuda, às vezes ele não ajuda tanto, tá? Depende muito. E ele atrapalha às vezes, tá? É tanto que eu dei vários ataques, né? Para conseguir estar ganhando dele, beleza? Só hoje aqui foi o quê? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 ataques aí, no quinto nós conseguimos vencer. E foram assim, eu reparei que foram tudo próximos, né? Foi assim, quase indo, quase ganhando, quase ganhando, quase ganhando. Aí eu vi, rapaz, eu acho que dá pra, né, nós mudar alguma coisa. Eu modifiquei algumas zonas ali. Eu dei uma modificada no meu Primal Growth, dei uma mexida ali no meu Victini. E eu fui tentando. Aí eu vi que foi, né, chegando ao rapaz. Talvez aqui se eu modificar, eu troquei a formação ali, né? Às vezes isso influencia muito, tá?
lembre-se, né, que não é só ter o time ali, mano. Às vezes só a formação aqui, pá. Tipo aqui, eu botei aqui, ó. Já modificou. Isso aqui pode fazer uma diferença enorme. Para melhor ou para pior, tá? Depende muito, beleza? Então vamos estar aí, né? Botando aqui em produção, tá? O combate, né? Mano, essa luta aqui foi bela, tá? Foi uma disputa acirrada, rapaziada. Porque aqui, contra o time dele, mano, pela diferença de power, né? Que é basicamente 6 milhões, né? De diferença. Mano, o time aqui tá jogando assim, o máximo do máximo do máximo. Aí, primeiramente aqui, demos bom. Não deu tão bom, né? A nossa Rai quase tomou uma espetada do Keldon, né? De costume. Ativou já a ult dela, pum. E aqui foi o que definiu o jogo. A ult dela critou. E como eu sempre digo, critou, matou, né? Claro, se não bloquear. Tem algumas vezes que crita, mas bloqueia. Então, né, diminui muito o dano. Mas aqui, ó, critou, pronto. Foi estanqueio na baleia dele e no Keldon. Isso deu a possibilidade da nossa, né, possível vitória. Não quer dizer que, já tá ganho. Não. Porque aí vem o outro esquema, mano. O WK dele, cara, é o WK mais forte aqui do jogo, né? Simplesmente o bicho tem 4 milhões e 200. O Mewtwo dele eu acho que tem 3 e uns 3 e 4, 3 e 500, 3 e 600, algo assim. O Mewtwo X dele aqui é bem forte, tá? Mas assim, como não tem um time, como eu digo, né? É um time especificamente pra ele, pra fazer ele render mais, ele acaba que fica daquele lá, mano. É um tipo assim, só mais um. Mas lembre, aqui eu entendi a ideia dele. O Mewtwo X tem a vantagem de que, quando ele morrer, ele tem a chance de sempre levar o Pokémon que matou ele no X1, né? Isso aí é fato. Tipo assim, qualquer Pokémon meu aqui, mano, que matar ele ali, né, ele vai chamar no X1 e ele vai conseguir matar esse Pokémon, entendeu? Então acho que a ideia dele foi essa, ó, isso aqui, ó, justamente, ó. O Charizard foi e matou ele. Ele foi e chamou o Charizard pro X1. Aqui são 10 turnos. Então assim, é impossível, mano, o Charizard tancar, né, o X dele aqui por 10 turnos. É impossível. Aqui, ó, matou, levou meu Charizard, beleza. Aí eu fui lá, né, fui causando dano ao pouquinho, pá, matando o time dele de leve, ó. Ele ali atrás, escondidinho, só na rabeira. Né, aqui, será que vai, mano? Aí ele ainda tinha um WK ali. Acho que o WKD tá voando, cara. Ó, chegou, pronto. Aí caiu, morreu. Matamos o X, beleza. Aí ficou, será que dá, cara? Aí foi, aí quase ultou, pá, matou ele. Isso aqui que foi o lance, né? Foi esse momento aqui que nós conseguimos ativar a passiva do Over, né? Over King, que é quando ele morre, ele renasce full vida. Só que full dano, full crítico, full redução de dano, full rebolt, né? Ou seja, ele volta, mano, imoral, né? Por 3 rodadas. Por 3 rodadas ele fica imune, a controle, imune a tudo, dano, meu irmão, escambau. Aí o mano... E tipo assim, a luta que eu tava perdendo era justamente isso aqui, cara. Simplesmente o meu WK contra o dele no X1. Só que ficou aquilo. Como conseguimos a sorte de matar ele primeiro, a passiva dos buffs dele meio que se acabam, tá? Meio que acabou. E eu ainda tinha chance do meu, né? Tanto que o dano do dele, cara, é muito mais alto que o do meu, velho. Ó, bateu aí, ó, quase 2 milhões na skill. Ó, na minha ult eu dou 2.200. Só que aí o meu, pum, morreu. Ativou, né, a ressurreição. Aqui eu tenho 3 turnos com dano e redução de dano super elevado. Aí minha chance de ganhar era aqui, cara. 3 turnos pra bater ele. E olhando, será que vai, cara? Aí eu, poxa, quando eu vi ele com a ult, eu pronto, vai voltar e matar o meu. Só que aí ele tomou o dano, né? O famoso dano de rebold, dano de queimação, né? Que é a passiva até então do nosso Charizard. Ou a passiva do WK, né? Que é a chama gélida. E aí ganhamos no detalhe, né? Particularmente o time jogou o que podia. Eu assim... Como eles são mais fortes, qualquer Pokémon meu que seja mais fraco não tem uma relevância tão grande, tá? Nos combates. Tipo no Victini, eu tô reparando que ele não tá ajudando quase nada mesmo, tá quase nulo. E aí eu fiquei pensando, rapaz, vou ter que modificar, mano. Mas aí como é que eu modifico? O que eu posso botar que vai agregar o time Fire aqui, né? Pra não sair dessa consistência dele, né? Como eu digo, qualquer mudança errada pode, né, acabar piorando como já tá. Então eu fiquei pensando aqui, cara, às vezes eu perdo porque os caras têm o Tiranitar juntamente com a Mega Diance, que gera mais defesa, né? Ou seja, eles ganham, além do loop, né, de todo mundo aqui ser sempre maior, né? Até então que o meu, a galera tem tudo acima dos 20 milhões, ó, 21, 22, 21 e 700, né? Tudo acima dos 20 M aí. E nós estamos aí quase, né, na luta aqui pra chegar no 18, né? Tá complicado, mas tá quase lá. Faz uma diferençazinha, né? Porque a luta fica tudo definido no detalhe. E o Tiranitar da galera, né, que é o time Terra Dragão Terra, né, que muitos aí acham bem da hora, né, alguns aqui, ó, no caso do Xande usa, como eu já fiz um vídeo, né, mesclado com água, que é aquilo que eu disse, né, pra ter mais dano, né, então ele usa Baleia, Keldon, né, e usa também o Mewtwo X, entendeu? Então assim, a diferença, né, entre um time e outro, mano, é mínima, né, entre 2 Pokémon ali até então. Aí o Andy, né, que saiu do time dele lá do Mewtwo X, porque a galera, eu acho que começou a ganhar, né, do time dele até então, porque é aquilo que eu falei, o time dele era muito tanque, basicamente full tanque, suporte, focado no Mewtwo X. Então assim,
somente o X dele que podia fazer estrago. Então a galera conseguiu uma maneira de resistir ao X dele e ganhar do X. Então ganhando o X depende muito aí de como vai ser os combates, né, em si. Mas fica mais fácil, né, lidar com tanques, tá? Porque basicamente o time dele não vai ter dano. Então, se o time do cara tiver ali um dano legal, com o tempo ele consegue derrubar. Assim como o meu fez, entendeu? Então tem esse lance aí. Ele veio com o time lá que eu, né, citei, que é um dos que tá sendo mais utilizado, né? Que é o famoso Dragão Terra, né? Usando aí até então WK, né? Para fortalecer mais ainda como suporte. Aí usa um Mega Rayquaza de DPS juntamente com Garchomp, beleza? Então fica um time bem equilibrado, que tem muito dano, uma defesa muito forte e uma resistência bem da hora, né? Mas fica aquilo aí, será que é o melhor time? Mano, o Gon, né, que é o nosso amigo Wesley, né? Ele até então tava usando o mesmo time aqui do Indy, cara. Só que assim, o nível do time dele é o mesmo nível do nosso, né? Assim, é um pouquinho mais forte, né? Mas assim, é uma diferença não tão grande, né? É de 8.500, né? 8 milhões e 500, então assim, é uma diferença bem pequena até então. Mas aí, cara, tipo, fica aquilo, eu ficava pensando, será, mano? Mas assim, quando ele lutava, ele batia. Chegou algumas vezes que ele chegou a ganhar de mim, né? Conseguiu, assim, um diferencial, pá. Mas aí eu fui lá, modifiquei, vi qual o problema que tava acontecendo ali, né? Fui lá, troquei algumas coisas e o time voltou a ganhar tranquilamente. Aí eu fiquei mais de boa. Não, já resolvi o problema, tal, já descobri qual o defeito aqui, vou consertar, né? Se for possível, né? Sempre assim. E ele ficava dizendo, cara, esse teu time Fire Dragão aí, cara, tá muito foda, mano. Ele é muito chato, ele dá muito dano, não sei o que. Rapaziada, assim, em termos de dano, né? Embora ali o Terra, né, tem um Garchomp, tem um Terremoto, tem as paraturas, é um time de passiva, né? Que depende muito do Tiranitar. O Fire, ele é muito dano, né? Basicamente, assim, falar a realidade, ele é puro dano. Ele não tem um suporte tão legal, ele não tem uma sobrevida tão bacana. É tanto que sem o WK aqui, o time desmorona, tá? Literalmente, ele desmorona. Então assim, o WK consegue dar aquele suporte, porque ele ulta, já protege ali 3 Pokémon mil, né, de sofrer danos. Então isso é uma diferença absurda, cara. O suporte dele é surreal. E assim, o Victini deveria suprir um suporte bom. A passiva dele é boa. Ele até então quando ele morre, né? É a única passiva que realmente eu vejo que faz diferença, né? De estar utilizando o Victini no time. De ele morrer, né, e fica ali no campo, ativa meus 2 Pokémons mais fortes ganham imortalidade por um turno, né, os meus 2 mais fortes sendo Fire no caso. Então isso aí é uma pequena resistência que às vezes ajuda bastante. Normalmente ativa no meu PG e no meu WK. Eu queria que ativasse no meu Charizard X, mas não sei porquê. Ele não tem tanto o ataque, né? Eu acho que ele perde por pouca coisa, mano, o meu Primal Groudon, né? Isso deve ser por causa das Trinket, porque o meu Charizard não tá full Trinket, né? Tá bem ruimzinho de Trinket ele, né? Mas logo com o tempo espero mudar isso. Então ele modificou o time, né? Isso aí eu vou agradecer a ele, né, mano? Que ele fez o time que eu tava, né, cogitando fazer para, né, ver se ia prestar, né? Que até então utilizar o Fire misturado com Rocha, que eu ia adicionar o quê? A Mega Diance e Tirentar. Eu pensei, não, talvez eu vou botar a Mega Diance no canto do Victini. Como eu falei, um suporte por outro. Né? O Victini gera escudo ali, pá. Eu ia usar Diance pra gerar escudo. Só que aí eu pensei, não, mas aí a Mega Diance solo, o escudo dela vai ficar muito ruim. Não vai tancar nada. Né? Então, assim, o máximo que ela vai poder fazer é talvez dar um controle ali ou aqui. E talvez não seja, né, o suficiente. Vai ficar uma coisa por outra. Certo? Fora que a tipagem, né? Vai quebrar, ia quebrar minha tipagem. Porque ia ficar, deixa eu ver, ó. Eu ia ficar assim, com 3, né? O padrãozinho, que é o mais simples. Que é usando 3 tipagens, até então, do mesmo tipo, né? Aí eu pensei, pô, cara, aí vai ficar meio, eu acho que ruim, né? Até então. Mas aí eu, não, vou deixar assim mesmo. Talvez aí faça diferença, não sei. Eu fiquei, né, pensando. Aí ele foi e fez, mano. E nos atacou, né? Aí vamos botar aqui também para dar uma olhada para ver. Daí eu tirar a ideia. Então, basicamente, ele fez uma mudança simples. Ele tirou o Garchomp para botar o Charizard X, né? Simplesmente. E o Charizard X tem um dano muito bom, então, né? Aí vamos poder aqui dar uma analisada, né? Nossa Rayquaza é mais rápido que o time dele, infelizmente. Isso aí é porque a minha já vem um pano da minha há muito tempo, né? Então vamos ver aqui como é que vai ser, né? Aqui o Victini tá na frente, né, mano? O meu Victini é pra estar na backline, vacilei. Porque aí senão ele morre rápido, né? Beleza. Ó, o nosso Charizard bateu, pá. Não sei se o Charizard dele tá usando o item exclusivo, cara. Nem notei aqui. Ó, bateu, show. Carregou a passiva. Vai ultar. Tei. E aí, matou? Parcialmente morto, né? Os dois estão na passiva de imortais, então eles não morrem. Damos controle no Charizard dele, o Victini, né? Boa. Show. A dele ultou, tranquilo. Mas eu tava protegido, né? Acabei ficando protegido ali. Como eu digo, né? A passiva do WK que é muito importante.
Rayquaza veio, ultou, gastei uma ult pra quebrar a parede do Tyranitar. Isso aí que eu, né, acabo sofrendo muito, né? É porque aí vamos supor, ó, ele tem a mega dele, ó, bate tranquilo, bate 2 vezes. A minha não, a minha já tenho que bater na parede, ou seja, gastar uma ult, né, pra quebrar a parede, pra daí bater no time dele. E às vezes ainda tem a mega de Yance, que gera escudo. Então, né, acaba sendo o diferencial aí às vezes. Aí eu pensei, rapaz, será que dá? Né? Será? Ó. Cara, ainda não vi o item que tá ativando. Qual item que tá ativando no Charizard dele, mano? Ó, WK ativou o Revive. Matamos ali o dele. Eu acho que o dele já ativou primeiro que o nosso, né? Ó, morreu a Diance na ult do... Mas ativou o escudo, né? O escudo da passiva dela. Bateu muito dano, a Rayquaza, como o escudo dela não aguentou, como aquilo que eu disse, né? Os caras aqui, mano, conseguem tancar nós porque as Mega Diance deles, mano, são, né, na casa dos 4 milhões. Então, assim, tipo, eu bato e o escudo não quebra, mano. Aí quando nós pega alguém, né, que tem ali, ó, a Mega Diance do Gon aqui, possivelmente, provavelmente, deve ter na faixa de uns 3 EM, 3 e 13, não, mais de 3, né? Porque o meu time tem isso, e ele é um pouco mais forte que o meu. Então ele deve estar nos 3.200, 3.300, né? Mais ou menos aí. Então assim, fica próximo, né? Até então o up dele é próximo da minha. Aí, mano, sabe como é, né? DPS no mesmo nível do tanque, né? Dependendo do DPS até então, ele consegue, né, fuzilar o tanque, tá? Mas quando o tanque é mais forte, aí não tem como, né? Aí é pedreira. Então é isso, né? Videozinho aí, só mesmo, né? Pra enaltecer, mano. Conseguimos aí. Os caras nem, né? Ainda bem que ninguém aqui já tá com nós. O próprio Claudio disse que mérito, né? Ele disse aí mérito nosso, né? Ter superado, né? Os limites, né? É o famoso, cara. Rapaziada, é uma frase, né? Que eu sempre, geralmente, às vezes eu sempre repito. É assim, ó. Nenhuma derrota, tá? Quer dizer que você perdeu. Tipo assim, você perdeu ali, né? Então você não é derrotado, certo? Você só perde quando você desiste de tentar. Filosofia do grande Buda, viu? Bote isso aí, mano. Leve isso aí em mente, tá, rapaziada? É o que eu já... Sempre assim, quando eu chego naquele momento, cara, aí eu boto pra raciocinar. Você só perde quando desiste de tentar. Ali no momento que você assim, desistiu, não dá pra mim, vou desistir, pronto. É o momento que você perdeu. Mas assim, você tipo cair, se levantar, cair, se levantar, cair, se levantar e terminar o seu desafio, você é um vencedor, certo? É natural, nem todo mundo vai conseguir, né, chegar, né, a longas distâncias sem cair, sem tropeçar, sem trupicar, né? É assim, a menos que você tenha nascido já natural, cara, com dom natural e, né, apto para aquilo. Mas, pô, é impossível, mano. Mas leve isso, né, em consideração, tá? Nas maiores dificuldades que, né, nós encontramos nossos melhores... se eu me engano, como é que é, mano? Acho que era algo assim, mano. Nas maiores dificuldades é quando nós encontramos nossas melhores qualidades. Isso aí, mano. Grande Buda, né? Filosofando. Uma vez ou outra, mano, eu sou bem filósofo, né? Mas é isso, né? Era isso aí, rapaziada. Então vou ficar por aqui mesmo, só um videozinho, né? E daí eu vou, né, como eu disse, ver aqui uma forma, né, de tentar falar, né, sobre os times até então, de uma maneira que aí a galera, né, pegue assim um macete logo de cara, né? Porque eu tava fazendo, eu falei, né? Até então tem uns vídeos aí meus separados nas playlists, tipo assim, de tipagem, né? Tripagem lá, que é eu falando de 3 elementos, né? Tipo assim, elemento tal é esses Pokémon, elemento tal é esse Pokémon. E você faz esse time aqui, desse elemento, esse aqui, pá. Mas tem aquilo que é assim, a mistura, né? Tipo, você saber assim, fazer combinações, como os caras que fazem. Tipo, mistura uma água com terra, mistura um fada com dragão, entendeu? Um gelo com fogo, né? Algumas misturas funcionam, outras misturas não funcionam tão bem, entendeu? Então vou ver se eu faço um vídeo relacionado a isso, né? É o que uma vez eu falei já sobre isso. Pegar o melhor de um time e juntar com o melhor de outro, entendeu? Aí você faz uma conexão, né? Você ali divide, que é o famoso, né? Que é para dividir a trinket, para não ficar, né? Todos os Pokémon com a mesma trinket, né? E ter uma função favorável, entendeu? Pra ter ali, né, um rendimento melhor. Beleza? Então vou ficar por aqui, né? Espero que vocês não tenham esquecido de deixar o like aí. Se não deixou, né? Peço aí humildemente que deixe o like. E vamos que vamos, né, mano? A todo vapor.